Boa noite, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos, demais irmãos que nos assistem. Gostaria de saudá-los com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 67 ao versículo 80. Assim diz a Palavra do Senhor. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação da casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés no caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se em Israel. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Dá-nos, Senhor, a luz do Teu Santo Espírito, para que essa palavra, Senhor, ela possa alimentar os nossos desejos piedosos, para que essa palavra, Senhor, nos direcione a viver de maneira que agrade o Senhor. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador, hoje e por todo sempre. Amém. Meus irmãos, esse é o chamado Cântico de Zacarias. Quem é este Zacarias? É o marido de Isabel, né? Que era prima de Maria, mãe de Jesus. Zacarias, meus irmãos, ele era um levita, né? Nós vimos aqui que ele mesmo, né? Ele era um levita, um sacerdote, não é? E ele foi prestar serviço no templo, lá no primeiro capítulo de Lucas. Zacarias e Isabel tinham uma peculiaridade. Eles eram de idade avançada e não possuíam filhos, assim como Abraão e Sara, não é? Mas enquanto Zacarias servia no templo, né, nessa época haviam muitos sacerdotes que precisavam ter escalas para servir no templo, não é? Um anjo disse que Isabel estava grávida e que o menino se chamaria João. Zacarias não acreditou na história e o anjo disse que ele ficaria mudo até o nascimento daquela criança. O que de fato aconteceu. E o Senhor abriu a boca de Zacarias para confirmar o nome de João Batista, não é? E para entoar este grande louvor, não é? Um louvor ao Deus de Israel. Você vê aqui no início do primeiro no versículo 67, não é? Que Zacarias, né, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou, não é? Por que ele profetizou? Porque ele está mostrando aqui quem é Jesus e qual o papel que João Batista teria na economia da salvação. Então, irmãos, eu gostaria de destacar em nossa reflexão hoje 4 elementos muito importantes nesse texto. O primeiro elemento que eu gostaria de destacar é a salvação. O segundo elemento é a fidelidade de Deus. O terceiro elemento que eu gostaria de destacar é a questão da libertação. E o quarto elemento que eu gostaria de destacar é a misericórdia. Então, meus irmãos, Zacarias está louvando a Deus pela salvação que o Senhor empreendeu, por essa salvação ser
emanar da própria fidelidade do Senhor à sua palavra, ela ser libertação para um serviço mais pleno ao próprio Deus e a misericórdia que o Senhor dá através dela, por meio dela. Então, irmãos, vamos observar o primeiro elemento. Então, o hino todo é dirigido a Deus, né? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, né? Vamos entender que Israel, né, no Novo Testamento, né, se nós pegarmos ali Romanos 9, Israel é o Israel espiritual de Deus, né? Não é só o Estado de Israel, né, que vai deixar de existir no ano 70 e só voltará a existir em 1948. Nós estamos falando do Israel espiritual, que são aqueles que servem o Senhor, né, em espírito e verdade. São aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que receberam o Senhor Jesus Cristo e creem no nome dele, né? Esse é o Israel, né? Então, bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Por que o Senhor é bendito? A primeira coisa que Zacarias vai destacar aqui. Ele vai levantar 3 motivos. Primeiro motivo, porque o Senhor visitou o seu povo. Né? Ele está falando aqui que o Senhor visitou o seu povo. Isso se deu, irmãos, né, na própria visitação de Maria. Né? Maria recebeu o anjo Gabriel, né, que vai dizer que ela será mãe do Redentor. Né? Esse é o ato do Senhor cumprir a promessa que ele fez lá em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então o Senhor, ele visitou o seu povo, ele se lembrou do seu povo. Essa é uma imagem muito frequente no Antigo Testamento, especialmente no livro de Juízes. Os irmãos se lembram lá do ciclo de Juízes, né? O povo pecava, adorando falsos deuses, Deus levantava os inimigos do povo, o povo era oprimido, pedia perdão a Deus e Deus levantava, né, um libertador. Né? O Senhor se lembrava do seu povo e levantava o libertador. Então aqui o Senhor visita o seu povo, né? E ele vai aqui levantar, né, suscitar essa salvação, não é? Que vem de um lugar, né? E não é uma salvação qualquer. Lucas deixa muito claro aqui na boca de Zacarias, né, que é uma salvação poderosa, né? Poderosa. E aqui ele vai dizer que a salvação vem de um lugar, não é? Ou seja, ela vem da casa de Davi. Lá no Antigo Testamento, o Senhor havia prometido a Davi que sempre um descendente dele se assentaria sobre o trono. E o Senhor está fazendo isso, não é? O cetro vem da casa de Judá, né? Jesus nasce, né, na família de Davi. José é da família de Davi. Por isso que o nascimento de Jesus se deu em Belém, porque Davi era de Belém, né? E quando César pediu para que as pessoas se recenseassem, José teve que ir à sua cidade de origem, ou seja, a cidade da sua família, que era Belém, não é? Então, Deus suscitou, não é, da família de Davi esse Salvador que é Jesus Cristo, não é? E aqui, meus irmãos, você vê esses 3 elementos, né? Então, o Senhor visitou o seu povo, o Senhor levantou, né? O Senhor redimiu o seu povo, ou seja, ele vai pagar o preço do seu povo, isso vai acontecer na cruz, e ele vai suscitar esse Salvador na casa de Davi. Então, visitou, redimiu, suscitou. O que nós percebemos aqui? Aqui, Zacarias está falando sobre a salvação. A salvação, não é? A salvação do povo de Deus. E quem é o povo de Deus? Aqueles que estão em Jesus Cristo, não é? Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, irmãos, o que nós percebemos aqui é que essa salvação, ela não provém de nós. Ela não provém dos nossos méritos. Essa salvação, ela vem exclusivamente de Deus. É Ele que visitou. É Ele que, na plenitude do tempo, como diz Paulo em Gálatas 4, né,
que na plenitude do tempo enviou, não é? Fez o seu filho nascer, né, de mulher, não é? Ali, Gálatas 4, versículo 4, não é? Então, essa salvação, irmãos, ela depende exclusivamente do Senhor, né? Veja lá, Gálatas 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, não é? O completar-se do tempo, Deus enviou o seu Filho, não é? Jesus, nascido de mulher, que no caso é Maria, nascido sob a lei, não é? Ou seja, debaixo da lei mosaica, debaixo da lei moral, da lei cerimonial, da lei civil de Israel. Para qual finalidade? Para nos resgatar, né? Para comprar o nosso preço. A palavra resgatar aqui é comprar alguém de volta, não é? Para nos comprar, não é? Nós que estávamos sob a lei, né? Com o objetivo de que recebêssemos a adoção de filhos, não é? Então, meus irmãos, a salvação, ela não depende de nós, ela depende exclusivamente de Deus. Deus visitou o seu povo. Na plenitude do tempo, ele enviou o anjo para anunciar a Maria que ela seria a mãe de Jesus Cristo, não é? E Maria vai responder o quê? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ele levantou ele por meio de Jesus Cristo, ele vai redimir o seu povo, ele vai pagar o preço do seu povo. Por quê? Sendo Deus justo, Deus não pode simplesmente anular o pecado do povo. Deus não pode simplesmente falar assim, olha gente, tá tudo certo, não é? Não precisa se preocupar não com os pecados. Se um juiz faz isso, ele não é um juiz justo. Se Deus não levantasse Jesus Cristo para pagar os nossos pecados, ele não seria um Deus justo. Mas se o Senhor cobrasse os nossos pecados, né, ele também não seria misericordioso. Então, qual é a solução para que haja tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus, né? Então, esses dois elementos são conjugados em Jesus Cristo, né? O Senhor, ele é justo. Por quê? Ele cobrou o preço do pecado. O que ele disse lá para Adão aconteceu, não é? Ou seja, ele disse lá, olha, no dia que vocês comerem deste fruto, vocês certamente morrerão, não é? Adão e Eva morreram imediatamente de forma espiritual, não é? Tiveram a imagem de Deus neles danificada. Transmitiram essa imagem danificada, o que nós chamamos de pecado original, aos seus descendentes todos, né? Todos nós nascemos debaixo do pecado de Adão, não é? E o Senhor faz o que? Ele cobra este pecado em Jesus Cristo, né? Então nós vemos a justiça de Deus, mas ao mesmo tempo a misericórdia de Deus, porque a cobra é em Jesus e não em nós, né? Então ele redimiu o seu povo e também ele vai suscitar este Salvador da casa de Davi, como ele havia prometido. E aqui Zacarias ele mostra a própria fidelidade de Deus. Então nós vimos, não é? A salvação, ela não depende de nós. Você não pode se salvar sozinho, você precisa de Jesus Cristo. O Senhor, ele é fiel à sua palavra, não é? E aqui Zacarias vai deixar isso muito claro, né? Que Deus fez tudo isso porque ele é fiel à sua palavra. Olha só, né? Como prometera desde a antiguidade, não é? Desde os nossos primeiros pais, por boca dos santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos. Então, a primeira vez em que o Senhor prometeu o Salvador está lá em Gênesis 3,15, quando Deus fala para com a serpente, né? Aquele momento de pecado ali no Éden, não é? Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, que no caso ali era Eva, né? Entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente, aqueles que viveriam no mundo, que serviriam os intentos do mundo, que vão se curvar ao anticristo no final dos tempos, né? E a descendência da mulher, aqueles que vão ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo, independente das circunstâncias, não é?
ou seja, o descendente da mulher, né, este, que é Jesus, este te ferirá a cabeça. Então, quem pisou a cabeça da serpente? Foi Jesus. Foi Jesus. Isso é a Bíblia, não é? E tu, serpente, o diabo, né? Porque lá em Apocalipse, João vai explicar que a antiga serpente era o diabo, não é? Ferirá o calcanhar, não é? E onde acontece isso? Isso se completa nos eventos da cruz e da ressurreição. A serpente feriu o Senhor de forma mortal na cruz, não é? Mas Jesus vai pisar a cabeça da serpente, ressuscitando ao terceiro dia. Então essa é a promessa mais antiga de Jesus Cristo na Bíblia. E nós vemos ao longo do Antigo Testamento os profetas falando de Jesus, né? Apontando para Jesus, como é o caso, né, de Isaías capítulo 9, né? Quando ele vai dizer, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, né? E o seu nome será Emanuel. Então, meus irmãos, nós vemos essa promessa sendo explorada no Antigo Testamento, não é? Ela existindo ali, Jesus está presente no Antigo Testamento, na circuncisão, nos sacrifícios, na lei, não é? No templo. E tudo isso é sombra, são setas que apontam para Jesus. E aqui nós temos a consumação, né? Então o Senhor, ele é fiel à sua palavra. Deus disse que traria o Messias, né, o ungido, para o seu povo, e ele assim o fez, né? Veja aqui no versículo 73, né? Para cumprir o juramento que ele fez a Abraão, né? Ou seja, que na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Quem é esse descendente de Abraão, no qual todas as famílias são abençoadas? O próprio Jesus Cristo. Então o Senhor é fiel à sua palavra, não é? Aquilo que o Senhor disse acontecerá. E a palavra diz que o Senhor Jesus Cristo voltará. Então hoje nós estamos comemorando o dia de Natal, começamos a comemorar o Natal, não é? Mas nós não podemos nos esquecer que assim como Jesus, né, nasceu ali em Belém e foi adorado primeiramente pelos pastores, depois pelos magos e também pelos anjos, não é? Nós temos que entender que o Senhor, da mesma maneira como ele veio silenciosamente, né, e surpreendeu a todos, né, e mesmo menino não foi morto pelos intentos de Herodes, o Senhor voltará. Mas não voltará como menino ou como mendigo, né? O Senhor voltará, meus irmãos, como rei soberano. A Bíblia diz que todo olho verá o Senhor Jesus Cristo. Ele virá para julgar vivos e mortos, né? Então, tome cuidado, né? O Senhor voltará uma segunda vez para julgar, né? Para honrar aqueles que receberam como Salvador, né? Que creram no nome dele, e para condenar aqueles que não reconhecem a sua palavra. Né? Então o Senhor, ele é fiel à sua palavra, né? Ele cumprirá a sua palavra até o final. E ao cumprir a sua palavra, o que ele traz? Que salvação é essa, né, que nós recebemos? Aqui Zacarias vai dizer para a gente, não é? Que ele nos salvou dos nossos inimigos, versículo 71, e de todos que nos odeiam, né? Quem são esses inimigos, né, que nós temos? Isso é claramente visto no versículo 74, né? Quando ele diz aqui que livres da mão dos inimigos, o Senhor nos concede que o adoremos em santidade e justiça perante ele. Então, quais são os inimigos, né? Esses inimigos são aqueles que nos impedem de adorar o Senhor em santidade e justiça. São os nossos pecados, né? Que subtraem de nós essa intimidade que nós temos com Deus. Então, em Jesus Cristo, nós somos livres
destes pecados, não é? Todos os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário, não é? Então, é por meio de Jesus Cristo, é por meio do sangue derramado por Jesus Cristo em nossas vidas, que nós temos livre acesso ao trono do Senhor. Quem está falando isso, meus irmãos, é um sacerdote, né? E você deve se lembrar do Antigo Testamento como adorar o Senhor da forma errada era nocivo. Lembre-se, por exemplo, dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, não é? Que introduziram fogo estranho no templo e por isso foram fulminados. Lembre-se de Uzá, não é? Que tocou a arca e foi fulminado. Não é? Então, adorar o Senhor de forma errada, não é? Era perigosíssimo. Não é? Era perigosíssimo. Então, meus irmãos, o sacerdote mesmo só poderia uma vez ao ano entrar no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, né? Só uma vez durante o ano o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, trazendo nas suas mãos o sangue do Cordeiro, para pedir perdão por ele e pelo povo, né? Ele fazia isso no que os judeus comemoram até hoje, chamado Yom Kippur, o dia do perdão, não é? Flávio Joséfo disse que o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos e ele trazia uma corda amarrada na cintura. Porque, pelo caso, se ele fosse fulminado pelo Senhor, ele poderia ser puxado daquele lugar. Então, irmãos, aqui Zacarias está dizendo que todos esses impedimentos, né, de nos aproximar diante de Deus em santidade e justiça foram retirados. Jesus Cristo pagou nossos pecados. O Espírito Santo tem diariamente convencido o nosso coração do nosso pecado, do juízo e da justiça de Deus. Né? Então nós estamos gradativamente sendo forjados nessa santidade. Então, irmãos, é por meio de Jesus Cristo que nós temos livre acesso ao trono de Deus. Né? Nós podemos adorar o Senhor em santidade e justiça. Né? E aqui, meus irmãos, ele vai mostrar agora, né? Então nós falamos da salvação, né? Que depende exclusivamente de Deus. Nós falamos que essa salvação ela vem da própria fidelidade do Senhor, não é? A sua palavra, a aliança que ele fez com Abraão. E nós falamos do que essa salvação nos livra, né? De tudo aquilo que nos impede de adorar a Deus. E por último, meus irmãos, eu queria falar da misericórdia de Deus, que essa salvação, ela demonstra a misericórdia de Deus. E aqui, Zacarias mostra qual é o papel de João Batista, né, na própria economia da salvação. Tu, menino, esse menino aqui é o João Batista, né, que acabava de nascer, não é? E tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo. De fato, João Batista, ele fecha os profetas do Antigo Testamento e ele abre o Novo Testamento. Né? Ele é o profeta do Altíssimo. E quem que é esse Altíssimo? Jesus Cristo. Né? Ele é o Altíssimo. E qual é a função de João Batista? É ser a voz, não é? Que clama no deserto. Então, irmãos, ele é a voz que clama no deserto, né? Ele é aquele que aplana os caminhos do Senhor. Ele vem à frente do Senhor, né? Preparando os caminhos. E aqui nós temos algumas funções que João Batista vai desempenhar. Primeira delas é dar conhecimento ao povo da salvação, né? E João Batista faz isso, né? Pedindo ao povo, convocando o povo ao arrependimento. Por isso, Jesus vai dizer que João Batista é Elias, não é? Não porque seja a reencarnação de Elias, não é? O que seria absurdo e herético, não é? Mas porque João Batista, irmãos, ele tem o mesmo ministério de Elias, né? Chamar o povo ao arrependimento, né? João Batista vai dizer: eis que o machado está posto à raiz das árvores, aquelas que não derem fruto serão cortadas. Né? Então ele vem chamar o povo, conclamar o povo ao arrependimento. Né? E fazendo assim, ele está dando conhecimento da salvação. Que o Senhor
é chegado, né? João Batista vai dizer, não é? Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. João Batista vai dizer, não é? Quando os discípulos falam de Jesus, João Batista vai dizer, olha, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o fogo, com o Espírito Santo, né? João Batista vai dizer, cabe a mim diminuir para que ele aumente, né? Então ele dá ao povo o conhecimento da salvação. E aí veja, e qual é essa salvação? Onde se dá essa salvação? Novamente, Zacarias volta à mesma ideia do início, a redimi-lo dos seus pecados, né? Então ele fala isso, né? No começo do texto, né? Lá nos versículos iniciais, versículo 68, né? Que o Senhor ele redimiu o seu povo, né? E aqui ele volta a falar isso, né? Ele redimiu o seu povo dos seus pecados, que são esses inimigos que nos impedem de servir a Deus da maneira devida, né? E por que o Senhor faz isso? Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus. Então a salvação, ela se dá pela entranhável misericórdia de Deus. Essa palavra entranhável é uma palavra estranha para o nosso vocabulário, não é verdade? Porque nós não a utilizamos. Na concepção grega, a sede das emoções era as entranhas, o intestino, né? Por exemplo, você fica emocionado, você fica com medo, você sente aquele frio na barriga, né? Então os gregos eles achavam, quando eles queriam enfatizar um sentimento, eles não falavam de um sentimento cordial que vem do coração, mas um sentimento entranhável, né? Então aqui está dizendo que essa misericórdia de Deus, ela vem do íntimo do seu amor, né? A misericórdia de Deus, ela vem do íntimo do seu amor. E é por causa dessa misericórdia de Deus que nós somos salvos. É como Jeremias diz no livro de Lamentações, não é? As misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã e essa é a causa de não sermos consumidos, né? E essa misericórdia de Deus, veja, então João Batista ele vem dar conhecimento ao povo da salvação. E essa salvação, ela é decorrente da misericórdia de Deus. E essa misericórdia de Deus, ela se manifesta em Jesus Cristo, que agora é comparado ao sol nascente. Veja só, né? Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, né? O sol que surge, né? Então o Senhor que está lá na eternidade, né? Ele é como esse sol que emana a sua misericórdia até chegar a nós, né? E essa emanação da misericórdia de Deus é o enviar o seu próprio Filho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, muitas culturas adoraram o sol, né? Especialmente pelos japoneses, né? As religiões antigas do Japão adoravam o sol, por isso que o símbolo do Japão é o sol nascente. Mas, meus irmãos, eu queria aqui trazer um autor importante para a gente, né? Que é que é aquele autor do livro Fator Melquisedeque, não é? Ele vai dizer isso, que todas as culturas possuem dentro delas dispositivos que apontam para Deus. Então, quando as culturas elas reverenciavam o sol, elas estavam praticando a superstição e o pecado, isso é evidente. Mas lá no âmago havia algo, né, apontando para algo maior, algo absoluto, algo que viria do alto, né? Que esse sol nascente é o próprio Jesus Cristo. Né? Ele é a emanação da misericórdia de Deus. Ele é a expressão mais alta, mais explícita da misericórdia de Deus por nós. Né? Esse sol nascente nos visitou. Né? Para quê? Para iluminar aqueles que estão deitados, não é? Assentados nas trevas, na sombra da morte. E é Jesus Cristo que vai dirigir os nossos passos no caminho da paz. Então, essa é a missão de João Batista, dar conhecimento às pessoas dessa salvação, que vem por meio de Jesus, não é? E que se manifesta nos iluminando,
nos retirando das trevas. Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo, né? Jesus é a luz do mundo. E hoje nós comemoramos este momento em que nós olhamos para trás e vemos esse momento tão magnífico, né, que é o Natal. O momento em que o Senhor nos deu o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. Então, irmãos, eu queria que hoje todos nós meditássemos nisso. Hoje nós estaremos com nossos queridos, mesmo nesses tempos adversos que nós vivemos. Eu gostaria que nós nos lembrássemos que o Natal, o âmago do Natal, o centro do Natal é Jesus Cristo. E Ele, Jesus, é a salvação que Deus nos deu. Então, se você não está em Jesus, o Natal é apenas uma festa. Apenas uma festa vazia, como tantas outras que você comemorou durante esse ano ou nos próximos que virão. O Natal, ele é a expressão da fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, e o Senhor cumprirá toda a sua palavra. O Natal, ele é a própria palavra de Deus, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai, né? Então o Natal é essa mensagem de salvação. Os seus pecados foram perdoados em Cristo. Jesus é o perdão de todos os pecados, né? E o Natal é a expressão da misericórdia de Deus. Eu gostaria que com esses 4 elementos, salvação, fidelidade, libertação do pecado e misericórdia, os nossos natais, não só esses, mas os próximos, se tornassem mais significativos. Feliz Natal a todos, que Deus abençoe a vida de cada um e dê a vocês o refrigério de saber que Jesus Cristo é o Senhor do mundo. Gostaria de orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque todas as coisas estão seguras nas tuas mãos. Olha por nossas vidas. Olha por cada família, Senhor, que agora festejará o seu Natal. Permita, Senhor, que acima das comidas, bebidas e experiências compartilhadas, esteja a tua palavra no centro das nossas vidas. Porque o Senhor é o único que pode completar aquilo que nos falta. O Senhor traz aquilo que nos falta. O Senhor completa o vazio que há em nós. Porque o Senhor é a plenitude. Nós pedimos, Senhor, por nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Feliz Natal a todos.